Olha, o endividamento tem sido uma realidade para mais de 70 milhões de brasileiros. Para muitas famílias, equilibrar o orçamento virou uma tarefa bem complicada. Hoje, boa parte da população enfrenta dificuldades para quitar as dívidas, o que impacta diretamente a saúde financeira e até emocional. Para entender melhor as causas desse fenômeno e as possíveis soluções, eu vou conversar ao vivo agora com o analista financeiro Antônio Tavares, está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu, pelo seu tempo. Bom dia. Bom dia, Wilker. Agradeço muito pelo convite. Quero aqui desejar um excelente dia para todos os telespectadores da TV Divino Pai Eterno, que para mim, que sou um goiano, para mim é um excelente prazer conhecer de perto o trabalho de vocês e da nossa querida capital da fé, ela em Trindade. É um prazer recebê-lo também, viu, doutor? Ainda mais para prestar um serviço para a população, né? Muitas pessoas hoje não conseguem organizar as contas, não conseguem manter o equilíbrio financeiro dentro de casa, o que traz muitos problemas, muitos prejuízos. E eu queria entender a que a gente pode atribuir um número tão alto ainda de pessoas endividadas aqui no nosso país. Wilker, esse número ele é assustador, né? Nós estamos falando aí de mais de 70 milhões, 72 milhões de brasileiros que estão com o nome sujo, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A gente deve lembrar aqui, todos, que isso não é um problema somente que aquele ditado, que tem aquele ditado que o olho é maior que a barriga, né? Ou seja, simplesmente um comportamento que o consumidor ele vai, ou o cidadão, ele vai e consome para além das suas receitas, né? Por exemplo, da sua renda. Então, isso é um problema conjuntural e também estrutural no Brasil, atualmente no Brasil, né? Se esse número fosse 10 milhões, aí até a gente olharia mais para esse lado. Mas é um problema muito mais complexo, né, e que traz o conjuntural estrutural. Isso tem a ver com a questão do emprego, né? Tem a ver com a questão das altas taxas de juros, né? Hoje o Brasil é o país que tem a maior taxa de juros, não somente a taxa básica, né, que é mais conhecida como a Selic, mas também Tivemos um probleminha ali do na cartão. conexão do nosso entrevistado. Antônio, eu vou pedir para você retomar um pouco a sua fala, que deu uma travadinha ali. Pode prosseguir, por favor. Tá bom. Só para resumir, Wilker, aqui, para o nosso telespectador, é que esse é um problema que não é apenas do comportamento do consumidor, ou seja, que ele deixa simplesmente de pagar ou que faz aí, né, compromissos maiores, né, de despesas em relação à sua renda. Esse número, tratando de mais de 70 milhões, ele traz também consigo um problema conjuntural e estrutural no Brasil. Conjuntural, sobre questões que a gente fala de macroeconômicos, né? Então isso não é uma questão da realidade de um setor, né, em Goiânia, ou em Trindade, ou nesses 1.800 municípios que a TV Pai Eterno chega. É no Brasil todo. Então, questão do nível de emprego, né, e dessa condição do emprego, né, da situação do emprego, a questão da informalidade. Hoje o Brasil é um país que tem muitos trabalhadores que ainda estão em informalidade, quase 40 milhões de brasileiros. E conjuntural, uma taxa de juros, né, que é exorbitante. Aqui eu não estou falando de taxa básica de juros da economia, que é comumente conhecida como a Selic, mas principalmente a taxa de juros, que é o crediário, que as lojas hoje cobram no crediário, quem compra no crediário a prazo, com juros muito grande embutido, e também a questão da taxa do rotativo do cartão de crédito, que aqui no Brasil chega-se a quase 400% ao ano, e que o governo teve que intervir agora, mas o Congresso Nacional, colocando-se um limite aí para até 100%, né? Tanto que isso é exorbitante em comparação a demais países. Pois é, e dá para a gente traçar um perfil das pessoas endividadas aqui no Brasil? Será que são mais jovens, mais adultos, mais idosos? Tem como a gente identificar isso? E teria como o governo também traçar políticas públicas para evitar esse superendividamento, já que é uma questão, como você disse, estrutural? Exatamente, Wilker. O perfil, né, conforme a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, eles fazem um apanhado, né, porque o sistema, o SPC, que é o Serviço de Proteção a Crédito, é um sistema sofisticado, aperfeiçoado,
que essa Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas elas possuem. Então, eles traçam alguns dados e perfis interessantes, né? Então, um deles é que a faixa etária dos mais endividados, ela está entre os 30 anos a 40 anos. Se a gente for parar para pensar, é nessa idade que todo mundo fala, olha, mas todo mundo está propenso a trabalhar, né? Está numa idade que a gente fala da população economicamente ativa, né? E é justamente nessa fase que é o maior número de endividados. Então, esse é um perfil. E a outra é que um pouco mais, né, do perfil de mulheres, né? Muito próximo em relação ao homem e mulher, mas a mulher, a porcentagem de mulheres endividadas é um pouquinho maior do que a dos homens. Isso traça também o perfil que a população brasileira hoje, um pouco mais da metade são mulheres, mas também sobre a sobrecarga, né, das mulheres hoje como responsáveis do orçamento familiar, né? Então, esse peso que tem a mais nesse perfil. Então, sim, Wilker, são dados, informações que chamam nossa atenção e que políticas públicas têm que serem feitas. O governo federal fez uma política pública, né, sobre a questão de quitar, limpar o nome, né, das pessoas, principalmente com dívidas, né, com bancos, né, com cartão de crédito, mas a informação que nós temos é que a expectativa de atender uma quantidade das pessoas desejadas são muito mais abaixo do esperado, né, dessas pessoas, por conta dos critérios que são colocados, né, e também por aquela questão, até que vocês colocaram aqui na matéria, sobre a questão do emocional, né, isso abala também muito o emocional das pessoas que estão endividadas, com nome sujo, né, da família, né, então, e isso reverbera muito fortemente na economia do país. Certamente, né? E quais são os tipos de dívidas que são mais comuns entre a população brasileira? Você falou agora há pouco sobre a alta taxa de juros do cartão de crédito. Imagino que esse tipo de dívida esteja entre as principais, né? As mais comuns. Exatamente, Wilker. Eu colocaria dois aspectos nessa questão, que é a questão do cartão de crédito, né? Por conta da informalidade, você tem uma insegurança financeira muito grande, porque a sua renda ela não é estável. Então, ela tem uma instabilidade muito grande. E as pessoas, elas não têm, assim, a boa parte delas acompanham, né, a variação, né, da sua fatura, por exemplo, mensalmente. Olha, esse mês eu tenho condições de gastar somente isso, né? Até por uma facilidade que tem, você tendo o limite no seu cartão, você chegar na maquininha hoje, né, Wilker, você só chegar e aproxima, você nem precisa lembrar a senha, né, para você passar e fazer alguma compra. Então, é a questão do cartão de crédito e a outra em crediário, né, em lojas físicas, né, que aqui exemplo são Casas Bahias, né, e até outras lojas, né, de outros produtos que também tem essa facilidade de você comprar no crediário. Você parcela no seu nome, parcela, compra a prazo, e aí você vai até a loja física, né? Hoje tem a modalidade Pix, mas normalmente as pessoas vão na loja física e pagam ali o carnezinho, né? Então, essas duas formas. Tá certo. A gente passou nos últimos anos, nas últimas décadas, melhor dizendo, por um processo de bancarização, né? As pessoas começaram a ter também mais acesso a crédito. Você está falando aí sobre o limite do cartão. A pessoa, às vezes, ali ganha R$ 3.000 por mês e tem 50 mil de limite no cartão. Talvez a falta de educação financeira também contribua, né? Para que a gente tenha níveis tão altos de endividamento aqui no país. Sem dúvida, Wilker, a questão da educação financeira é um grande tabu no país, porque tanto se fala, mas tanto se faz ainda sobre essa questão da educação financeira. Porque não é questão... A gente confunde muito essas questões, né? A educação financeira não é a questão do mercado financeiro. Muito pelo contrário, é uma questão que você lida no cotidiano e é uma perspectiva que a gente tem que começar a trabalhar mais, né, com os nossos crianças e jovens e adolescentes, com essa já perspectiva para eles terem uma noção, né, o que é gasto, o que é renda, né, o que é investimento, né, saber discernir diante de uma restrição orçamentária. Porque hoje, Wilker, hoje a condição de vida
ela aperta o orçamento das pessoas e também numa sociedade que nós estamos, para além da bancarização que você falou, uma sociedade de consumo, né? Hoje as pessoas nas redes sociais estão mais conectadas, ligadas às redes sociais, há toda, né, um direcionamento para que as pessoas fiquem o tempo todo ali na tela do seu celular produtos, né, filtrados já de acordo com o que as pessoas estão pesquisando, né? Então, o bombardeamento, né, dessa sociedade de consumo ela é muito grande e isso leva até um estilo de vida, né? Ou seja, você é aquilo que você consome. Então, até essa questão da educação financeira, sobre essa perspectiva de saber lidar com o dinheiro, tem que saber também lidar com esse emocional, né, com esse bombardeamento nas redes sociais e uma sustentação de que você é aquilo que você consome, né? Trabalhar com isso também. A gente tem muito essa cultura, né? A gente aprendeu a viver assim e a gente é estimulado desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir a consumir, a comprar cada vez mais e, em certa medida, a gente vive à medida que a gente consome, que a gente gasta, né? Então, acaba que isso se torna um ciclo ali que a gente dificilmente consegue sair dele. O resultado é o endividamento das famílias aí, sabendo que os prejuízos são muito grandes, né? Tanto para a saúde financeira da família, quanto também para a saúde emocional. A gente ainda falando de educação financeira, tem um grupo que acredita que isso deveria ser incorporado ao currículo escolar e tem um grupo que diz que isso doutrinaria as pessoas de alguma forma. Eu não consigo entender como que isso poderia doutrinar as pessoas. Queria saber a sua opinião a respeito desse assunto. Educação financeira deveria ou não estar no currículo escolar? Wilker, essa é uma grande questão. Eu não vejo como uma doutrinação, porque isso o nome já traz, além antes do financeiro vem a educação. Então é uma forma da gente se comportar, né, como cidadão frente aos desafios do mundo que nós temos no mundo de uma economia, né, que ela é uma economia capitalista. Então, você lida com a questão do dinheiro o tempo todo. O dinheiro ele é um meio universal de troca, né? Então, você tem que saber lidar com isso. E outra coisa, aquilo que a gente tem que ter uma noção que aquilo que a gente compra, um recurso que a gente recebeu, é fruto do trabalho. Então, até essa questão é da gente saber lidar com isso e reconhecer, olha, aquilo que eu vou comprar, eu preciso nesse momento, ele é essencial para mim, vai ter uma funcionalidade, porque eu vou pagar com dinheiro, mas o recurso que eu recebi foi fruto do trabalho. Então, eu acho que não vem essa questão de doutrinação, eu acho que a gente tem que saber como a gente trabalhar isso na escola, não como uma disciplina convencional, português, né, a matemática, a ciência, a geografia, a história, mas a gente saber lidar trabalhar isso na escola de uma forma muito mais dinâmica. E a gente tem condições de fazer isso, né? De trabalhar de uma forma mais dinâmica nas escolas, né? Interativa, né? Para além do ambiente escolar. Então, eu vejo isso como essencial. Acho que um ponto seria interessante trabalhar nas escolas, e eu não vejo, Wilker, como se fosse uma doutrinação, sabe? Eu acho que é uma questão, é uma disciplina que aqui eu nem chamaria de disciplina, mas um conhecimento para a vida, né? Então, reconhecendo como conhecimento para a vida, eu acho isso essencial. Eu também acho, viu? Até porque se a gente for pensar, a gente aprende ali na escola muita coisa que a gente não vai utilizar, né? Dependendo da área que você for atuar profissionalmente. Mas você pode ir para qualquer área, se você viver 90, 100 anos, você vai estar com 90, 100 anos ainda tendo que lidar com dinheiro. Então, de fato, é algo que a gente deveria, sim, ser ensinado a lidar um pouco melhor, ainda mais agora nesse momento que a gente vive, que a gente recebe tantos estímulos para consumir, como a gente já falou. E outra coisa, Wilker, antes da gente terminar, só trazer um dado importante que é sobre a questão da reincidência. Isso comprova de que em menos de um ano, né, as pessoas que pagaram uma negociação em menos de um ano, elas retornaram novamente. Então, assim, isso é um dado importante para a gente ver que é uma questão estrutural e conjuntural e também uma necessidade da gente estimular, né, mais a educação financeira.
né? Então, esse é um dado muito alarmante. Por quê? Porque, assim, para a economia, Wilco, isso tem um efeito muito negativo para o PIB, né? Que é uma sigla que é muito comentada, né, na rádio, na TV, né, e nas análises econômicas que tem de especialistas, que é o produto interno bruto. É tudo aquilo que é produzido, né, em bens e serviços, né, em questões monetárias, em dinheiro, né, no nosso caso real, durante um ano. E uma das coisas que a gente mensura para o PIB é o consumo das famílias, né? Então, se a gente tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas, isso impacta no PIB, porque essas pessoas estão ali limitadas, está um limite ali, tanto uma questão do nome está sujo, mas também questão da renda, né, que vai impossibilitar dessas pessoas consumirem, né, ter acesso ao crédito. Então, isso impacta a economia do país. Com certeza. Antônio, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações e pelo alerta também que a gente deixa aqui para quem está nos acompanhando, ter esse cuidado com a situação financeira. Certamente é um caminho ali que todo mundo deve tentar seguir. Não está fácil, a gente sabe que as coisas estão caras, o dinheiro está valendo cada vez menos, mas a gente precisa tentar manter um equilíbrio aí. Um abraço para você, viu? Até mais. Abraço, Wilker. Bom dia a todos e todas. Igualmente. Tchau, tchau.